No casamento da minha irmã, meu pai me chamou com um sorriso estranho e me entregou um pedaço de bolo dizendo: "Separamos um especial para você." Quando dei a primeira olhada, percebi que estava velho, azedo e com o glacê derretido. Todos os outros convidados saboreavam o bolo novo, enquanto minha irmã ria e dizia: "Esse combina com você, amarga e inútil." Naquele instante, o salão inteiro riu comigo, ou de mim. Mas o que ninguém imaginava era que aquele pedaço de bolo seria o início do fim para todos eles. O que meus pais e minha irmã não sabiam é que, por trás do meu silêncio, existia uma mulher poderosa, preparada e pronta para devolver cada humilhação com a mesma intensidade. E quando o destino se revelou naquela noite, o bolo azedo mudou de mesa, e o gosto da vingança, enfim, foi servido. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O salão estava iluminado por luzes douradas, repletas de flores caras e risadas que ecoavam como lembranças distorcidas de uma infância desigual. Eu observava tudo em silêncio, encostada próxima à mesa dos doces, tentando ignorar os olhares atravessados que minha presença provocava. Quando meu pai se aproximou com um prato nas mãos, imaginei, por um instante ingênuo, que ele finalmente havia se lembrado de mim, da filha que sempre tratou como um estorvo. "Separamos um pedaço especial para você", disse, estendendo o bolo com um sorriso torto. O cheiro me atingiu antes mesmo que a visão confirmasse: o glacê estava amarelado, o recheio mofado. Um bolo velho, azedo, descartado. Minha irmã, radiante em seu vestido branco, riu alto. "Esse pedaço combina com você, azedo e inútil." As risadas se espalharam como uma onda cruel. E eu, com o bolo nas mãos, senti o gosto do passado amargo subindo pela garganta. Mas o que ninguém ali imaginava era que aquele bolo azedo seria o último riso que teriam às minhas custas. Os convidados riam sem entender a gravidade do que viam. Meus pais pareciam orgulhosos daquela encenação. Para eles, eu sempre seria a filha que deu errado, a que não merecia respeito, muito menos afeto. Só que o destino, irônico e silencioso, já preparava o prato principal da noite. Porque entre os convidados, discretos na segunda fileira de mesas, estavam os pais do noivo. E quando os olhos da mãe dele cruzaram os meus, a expressão dela mudou instantaneamente. Vi o susto em seu rosto, o toque urgente no braço do marido e o sussurro alarmado: "É ela." Eu percebi. E sorri. Os pais do noivo levantaram-se educadamente e vieram até mim, trocando olhares tensos. "Você é mesmo a..." começou o pai dele, sem saber se podia falar. Concordei. Bastou isso para que o silêncio tomasse conta da mesa ao redor. Eles sabiam quem eu era. Sabiam o poder que meu nome carregava no mundo dos negócios. Sabiam que eu era a mulher que havia transformado uma pequena empresa falida em uma das maiores distribuidoras do país, concorrente direta do império que, ironicamente, financiava aquele casamento. Enquanto meus pais e minha irmã se deliciavam com o bolo verdadeiro, servindo-se entre elogios e arrogância, os pais do noivo pareciam desconfortáveis. Eu ouvia os murmúrios discretos, o nervosismo crescendo. Em poucos minutos, aquele segredo começaria a se espalhar, não porque eu dissesse, mas porque o constrangimento é uma força que grita sozinha. Meu pai, sem entender o motivo do desconforto, aproximou-se novamente. "O que foi? O bolo não estava bom o bastante para você?" Eu apenas o encarei. "O bolo estava perfeito, pai. Do jeito que vocês sempre me serviram, azedo, rejeitado e reciclado." Ele riu, mas a risada dele morreu rápido quando o pai do noivo o puxou discretamente para o lado. Eu não precisava ouvir o que diziam, reconheci nos olhos do meu pai o instante exato em que ele descobriu quem eu me tornei. O orgulho arrogante se desfez, substituído por um pavor que tentava esconder atrás do copo de champanhe. Naquela noite, ninguém percebeu quando deixei discretamente o salão. Eu não precisava de vingança imediata, porque a vida já havia me ensinado que o verdadeiro acerto não vem com gritos, mas com o peso do arrependimento. O que viria depois, porém, seria muito mais do que arrependimento. Seria o fim da máscara de família perfeita que eles tanto exibiam. Saí dali com o mesmo silêncio com que vivi anos da minha vida.
Mas, diferente de antes, agora era eu quem escolhia o silêncio. E quando o primeiro contrato foi cancelado, quando o primeiro fornecedor deixou de atender, quando o nome da empresa do meu pai começou a desmoronar nas colunas financeiras, eles entenderam, o bolo azedo tinha finalmente mudado de mesa. No dia seguinte ao casamento, as notícias já se espalhavam com a velocidade de um raio. Eu não precisei mover um dedo, bastou minha presença para abalar o castelo de aparências que minha família havia construído com tanto orgulho. As redes sociais estavam cheias de fotos da festa, mas o que realmente circulava entre empresários e fornecedores eram os cochichos sobre a filha rejeitada que se tornará concorrente milionária. Naquela manhã, enquanto tomava meu café na varanda do meu apartamento em São Paulo, recebi uma ligação de um antigo colaborador da empresa do meu pai. Doutora, parece que o Sr. Alberto anda preocupado. Disse que o contrato com o Grupo MD foi suspenso depois do casamento. Coincidência? Sorri. Coincidências raramente existem nesse meio, Vinícius. Só consequências. Meu nome, que durante anos eles tentaram apagar, agora era o eco do próprio declínio deles. Não precisei ameaçar, nem confrontar diretamente. Eu apenas revelei, de maneira sutil, quem eu era. Bastou ser vista. Bastou ser reconhecida. A vergonha pública faria o resto. Naquela mesma tarde, uma mensagem inesperada chegou ao meu celular. Era da mãe do noivo. Gostaria de conversar com você, se possível. Acho que podemos esclarecer algumas coisas. Pensei em ignorar, mas algo em mim queria ouvir o que ela tinha a dizer. Nos encontramos em um café discreto, no centro. Ela parecia nervosa, com as mãos trêmulas. Eu sinto muito pelo que aconteceu no casamento. Foi cruel o que fizeram com você. Se eu soubesse que era a mesma mulher que revolucionou o mercado com a empresa HM Distribuidora, eu jamais teria permitido tamanha humilhação. Não se culpe, respondi, mantendo o tom sereno. Eles me ensinaram a suportar o desprezo. Agora vão aprender o peso do silêncio. Ela abaixou os olhos, talvez com medo do que viria. E com razão. Eu não precisava destruir ninguém à força. A verdade, quando vem à tona, destrói sozinha. Nos dias seguintes, a crise na empresa dos meus pais começou a se alastrar. Fornecedores cancelaram parcerias antigas. Clientes importantes migraram para outras distribuidoras, a maioria delas, coincidentemente, minhas. Minha irmã, recém-casada, descobriu que o marido não queria mais que ela usasse o sobrenome dele publicamente. Os pais dele, preocupados com a reputação, preferiam manter distância da confusão. O castelo começava a ruir, e eu apenas observava, de longe, como quem assiste a uma peça que já conhece o final. Foi então que recebi uma ligação inesperada, minha mãe. Filha, precisamos conversar. Seu pai está desesperado. Tudo está dando errado. Houve uma pausa longa. O som da respiração dela denunciava o choro contido. Você quer conversar comigo? Perguntei. Depois de me dar um bolo estragado na frente de 100 pessoas? Eu não sabia que seria assim, foi uma brincadeira, sua irmã só quis, você entende, não é? Entendo, mãe. Vocês sempre acharam que eu era o erro. E agora estão descobrindo o que é errar de verdade. Desliguei. E naquele instante, percebi algo estranho, não senti prazer, nem remorso. Apenas uma calma profunda. Como se, pela primeira vez, a balança estivesse nivelada. Nos dias seguintes, as manchetes começaram a surgir. Tradicional empresa familiar enfrenta falência inesperada. Escândalo em casamento de elite expõe rivalidade entre irmãs. Cada reportagem era uma ferida aberta no orgulho dos meus pais. E eu não precisei dizer uma palavra. Numa noite fria, recebi uma mensagem de voz do meu pai: você venceu, filha. Mas saiba que destruiu a própria família. Ouvi, silenciosa, até o fim. Depois apaguei. Porque ele nunca entendeu, a família já estava destruída quando me serviram o primeiro pedaço azedo. A vingança ainda estava apenas começando. Eles haviam perdido contratos, reputação e apoio.
Mas o que eu preparava agora iria atingir algo mais profundo, o nome que tanto se orgulhavam de carregar. Enquanto olhava para o horizonte pela janela do meu escritório, uma ideia começou a se formar, fria e perfeita. E dessa vez, ninguém sairia ileso. Durante dias, deixei que o caos se espalhasse naturalmente. A imprensa, curiosa com a queda repentina de uma empresa considerada estável, começou a farejar as causas. E, como sempre, bastou uma faísca para que o incêndio se iniciasse. Eu conhecia bem os segredos daquela empresa, afinal, cresci entre aquelas paredes, ouvindo conversas de bastidores e observando documentos que jamais deveriam ser mostrados a uma criança. Meu pai sempre achou que eu não entendia nada. O que ele nunca soube é que, desde os meus 15 anos, eu anotava tudo. Revisitei aquelas anotações numa madrugada silenciosa. Contratos sem assinatura oficial, notas frias, acordos informais com fornecedores que depois viraram sócios. Eu tinha provas suficientes para fundar o nome da família e, de quebra, limpar o mercado de práticas que sempre me envergonharam. Não era apenas vingança, era justiça. A diferença é que, dessa vez, eu mesma seria o juiz. Na manhã seguinte, procurei uma jornalista conhecida, uma mulher séria e respeitada que eu havia ajudado anos antes em um projeto de transparência empresarial. Tem uma história que pode mudar o rumo de um setor inteiro, disse a ela. Enviei os documentos, os registros e até uma planilha com as datas de transações duvidosas. Ela não perguntou o motivo. Apenas respondeu, vai dar repercussão. Tem certeza de que quer seguir com isso? Absoluta. 3 dias depois, a reportagem estava no ar. Manchetes em letras garrafais se espalharam pelos portais. Empresa tradicional é acusada de fraudes fiscais e contratos fantasmas. O nome da minha família estava lá, exposto em todos os detalhes. As fotos, as assinaturas, os registros contábeis. Era impossível negar. Enquanto o país comentava, eu assistia à entrevista de uma das minhas ex-colegas de escola. Ela dizia, é irônico, sempre disseram que ela seria a decepção da família. Eu sorri. Não havia ironia maior do que ver o próprio pai tentando justificar, na TV, o inexplicável. Naquele mesmo dia, minha irmã me enviou uma mensagem, você enlouqueceu? Está destruindo a reputação da nossa família. Respondi com calma, não estou destruindo nada. Só tirei o verniz que encobria a sujeira. Você sente prazer com isso? Não. Sinto alívio. Enquanto isso, os advogados do meu pai corriam para conter os danos. Mas o estrago era irreversível. O governo abriu investigação, os sócios retiraram o capital e os bancos congelaram as linhas de crédito. Em menos de uma semana, o que parecia um império se transformou em ruína. Meu telefone tocava o tempo todo, mas eu ignorava. Até que, numa tarde chuvosa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Boa tarde. Aqui é da Polícia Federal. Gostaríamos que a senhora comparecesse para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia encaminhada em seu nome. Sorri de leve. O plano estava funcionando. Eles pensavam que podiam me usar como bode expiatório, mas toda a documentação mostrava o contrário, eu era apenas a fonte anônima. E as provas estavam incontestáveis. Quando saí da sede da PF naquela noite, vi os repórteres cercando meu pai. Ele estava pálido, suando, tentando explicar algo que nem ele compreendia. É um mal-entendido, dizia. Mas o público já havia julgado. A filha rejeitada era agora a mulher que revelou o esquema. Nos dias seguintes, mensagens de apoio começaram a surgir. Gente que eu nunca conheci me escrevia dizendo que minha coragem os inspirava. Eu lia todas, mas não respondia. Porque aquilo não era sobre inspirar ninguém, era sobre fechar um ciclo. Minha irmã, por outro lado, começou a sentir o verdadeiro peso do colapso. O marido pediu um tempo, alegando pressão da mídia. Os sogros, preocupados com a imagem do filho, a aconselharam a viajar por uns tempos. Ela me ligou chorando. Por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. Ajuda? Repeti, com uma calma que a incomodou. Você me chamou de inútil diante de todos.
agora entende o que é ser invisível? Ela ficou em silêncio por longos segundos, e depois desligou. Naquela noite, sentei na varanda e deixei a chuva cair livremente sobre mim. Senti algo diferente, não alegria, não culpa, apenas a estranha sensação de justiça cumprida. A vida, às vezes, demora a corrigir seus erros, mas quando o faz, é implacável. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que aquilo era apenas o começo. Eu tinha encerrado uma parte, mas não o todo. Eles perderam o nome e o prestígio, mas ainda tinham algo que valorizavam mais do que qualquer fortuna: o orgulho. E esse seria o próximo a cair. Peguei o telefone, abri uma pasta com o rascunho de uma nova campanha empresarial e sorri ao ver o slogan que eu mesma escrevera anos antes: o doce sabor da verdade é melhor quando servido depois do azedo. E, dessa vez, quem provaria desse gosto seriam eles. Os dias seguintes ao escândalo foram uma orquestra de destruição. Os jornais publicavam novas descobertas a cada manhã, os comentaristas de TV dissecavam as falhas de gestão e a internet transformou meu sobrenome em sinônimo de corrupção, o mesmo sobrenome que meus pais sempre exibiram com orgulho e que um dia me negaram o direito de carregar. Desta vez, quem evitava ser reconhecido eram eles. Eu não precisei mais mover nada. As portas que antes se abriam com sorrisos agora se fechavam com silêncio constrangido. Os antigos amigos de negócios desapareceram como fumaça. Os convites para eventos e premiações evaporaram. E, para completar, a empresa teve os bens bloqueados judicialmente. O nome da minha família se tornará um lembrete público de que o poder mal usado sempre cobra seu preço. Certa tarde, ao sair de uma reunião, encontrei minha mãe sentada no saguão do meu prédio. Ela estava abatida, os olhos fundos, o cabelo desalinhado. Por um momento, quase não a reconheci. Filha, precisamos conversar, murmurou, segurando uma bolsa gasta entre as mãos. Já conversamos o suficiente por uma vida inteira, respondi. Por favor, seu pai está doente. Ele não suporta mais a vergonha. E sua irmã, ela tentou, ela não conseguiu terminar. Tentou o quê, mãe? O silêncio dela foi suficiente. Meu coração não acelerou, não tremeu. Só me veio à mente o eco de uma risada antiga, já da minha irmã, me chamando de inútil no meio do salão, enquanto todos riam. Vocês sempre riram, mãe. Agora é o mundo que ri. Ela me olhou como quem busca piedade num deserto. Você se tornou fria e impiedosa, não, mãe. Eu me tornei exatamente o que vocês criaram. Ela saiu sem dizer mais nada. E, pela primeira vez, percebi o quanto a distância entre nós era irreversível. Não havia mais dor, só uma espécie de vazio limpo, uma paz que não precisava de perdão. Na semana seguinte, um evento empresarial reuniu os principais nomes do setor, o mesmo no qual meu pai reinou por décadas. E, para a ironia do destino, eu fui convidada como palestrante principal. O tema? Transparência e ética nos negócios familiares. Quando subi ao palco, reconheci vários rostos conhecidos, alguns desviando o olhar. No meio do auditório, o lugar reservado à minha família estava vazio. A imprensa estava presente, e eu sabia que cada palavra seria manchete no dia seguinte. Durante muito tempo, o sucesso foi medido por sobrenomes e aparências. Mas a verdadeira herança que deixamos está nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. As palmas ecoaram com intensidade. Naquele momento, percebi, minha vingança não era destruir, era existir. Era provar que eu tinha vencido sem precisar me corromper como eles. Enquanto o público se dispersava, recebi um bilhete entregue por um assistente. Seu pai está internado. Ele quer vê-la. Por um instante, hesitei. Depois dobrei o papel e o deixei sobre a mesa. Eu não iria. Não por rancor, mas porque já não havia nada que ver. O homem que me humilhou no casamento da própria filha não existia mais. Restava apenas um corpo cansado tentando se agarrar a um passado que o mundo já tinha esquecido. Minha irmã, por outro lado, começou a se afundar em escândalos próprios. Tentou se reinventar nas redes sociais, dizendo-se vítima de uma irmã vingativa. O público reagiu com desprezo.
As pessoas não acreditavam mais na narrativa da mocinha traída. Os vídeos dela, antes cheios de glamour, viraram motivo de piada. Um jornalista a chamou de a princesa do bolo azedo. O apelido viralizou. Certa noite, assisti a um desses vídeos. Ela chorava, dizendo: "Minha irmã acabou com tudo. Eu só queria que me amassem." Por um momento, senti algo que se aproximou de pena, mas logo passou. Porque amor não nasce da culpa, e arrependimento tardio não apaga o que foi dito com crueldade. Enquanto isso, minha empresa crescia. Fechei contratos internacionais, fui convidada para eventos fora do país e recebi propostas de investidores que, anos antes, me haviam negado crédito. O mercado, agora, me via como uma referência. O bolo azedo finalmente havia sido engolido, e o sabor da verdade, servido gelado. Mas ainda faltava uma última fatia. Algo me dizia que o destino ainda guardava um acerto final. Eu não precisava buscá-lo, apenas esperar. Porque, às vezes, a vida prepara a retribuição de formas que nem o mais frio dos corações ousa imaginar. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma notificação no celular, audiência pública sobre o caso da empresa e filhos marcada para a próxima semana. Sorri em silêncio. O palco estava pronto. E eu seria a única com voz. O dia da audiência amanheceu cinza, como se o céu refletisse a tensão que pairava sobre a cidade. As manchetes já anunciavam o evento: empresário acusado de fraudes comparece à audiência acompanhado da família. Eu lia tudo enquanto tomava café, serena, observando as gotas de chuva escorrerem pela janela. Era curioso como, anos antes, eu teria tremido só de ouvir o nome deles. Agora, eram apenas figuras de um passado que eu já havia enterrado. Ao chegar ao tribunal, o burburinho era ensurdecedor. Câmeras, flashes, jornalistas tentando captar qualquer reação. Caminhei com passos firmes, vestindo um terno preto que contrastava com o branco pálido do rosto da minha irmã, sentada na primeira fila ao lado da mãe. Ela me olhou com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. O pai, envelhecido e abatido, parecia ter encolhido dentro do próprio paletó. Quando sentei à mesa reservada às testemunhas, a sala inteira se silenciou. O juiz iniciou os trabalhos, e os advogados começaram a apresentar documentos, contratos e provas. Era como assistir a uma autópsia do império familiar, cada folha lida era uma ferida aberta. O advogado de defesa tentou argumentar que eu havia agido por vingança, que tudo não passava de uma tentativa pessoal de destruição. Eu o encarei com calma e respondi: se vingar é querer que a verdade apareça, então sim, eu sou culpada. A sala reagiu com murmúrios. O juiz levantou as sobrancelhas e pediu silêncio. Um dos promotores pediu que eu relatasse o que sabia sobre a empresa e sua gestão. Peguei o microfone, respirei fundo e falei: durante anos, assisti a reuniões onde contratos eram fechados com base em favores e subornos. Vi funcionários honestos serem demitidos por se recusarem a compactuar com fraudes. E vi meus próprios pais ensinando que aparência vale mais do que caráter. Quando percebi que o nome da família era apenas uma fachada, decidi seguir meu próprio caminho. Fui humilhada por isso. Fui chamada de ingrata, de inútil. Mas hoje, todos aqui sabem quem realmente agiu com integridade. Minha voz não vacilou. O juiz concordou lentamente, enquanto os repórteres digitavam freneticamente. Do outro lado, meu pai abaixou a cabeça. Minha mãe chorava, escondendo o rosto entre as mãos. Minha irmã apenas me observava, imóvel, como se cada palavra fosse um espelho quebrando diante dela. Durante o intervalo, a imprensa me cercou. Como se sente em ver sua família nessa situação? Em paz, respondi. A verdade liberta, mesmo quando dói. A segunda parte da audiência foi pior para eles. Um ex-contador da empresa confirmou todas as irregularidades. Documentos assinados por meu pai e por minha irmã foram apresentados como provas de desvio e manipulação fiscal. A cada revelação, o público murmurava, e as câmeras se voltavam para mim. Mas eu mantive o mesmo olhar tranquilo. Era o olhar de quem não precisava mais provar nada. No fim do dia,
o juiz encerrou a sessão determinando o bloqueio permanente dos bens e a abertura de processo criminal. O nome da família seria retirado de todos os registros empresariais. O Império Dai Filhos deixava oficialmente de existir. Saí da sala de audiência sob uma chuva fina. Minha irmã correu atrás de mim. Você acabou com tudo. O que mais quer? Nosso nome está arruinado. Eu nunca quis o nome, respondi, sem parar de caminhar. Quis apenas respeito. Mas vocês confundiram amor com posse, e agora colhem o que plantaram. Ela me segurou pelo braço, desesperada. Eu era só uma menina quando te humilhei, eu não sabia, soltei devagar. E eu era só uma menina quando aprendi o que era dor. A diferença é que eu cresci. Ela chorava, mas não havia mais nada que eu pudesse dizer. Entrei no carro e deixei o tribunal para trás, assistindo pelo retrovisor o vulto pequeno e perdido daquela irmã que um dia acreditou ser maior do que todos. Naquela noite, recebi um e-mail do juiz confirmando a sentença provisória, a empresa seria dissolvida oficialmente, e o nome familiar, retirado de qualquer registro comercial ativo. O sobrenome que antes me pesava agora seria esquecido, apagado dos negócios, da imprensa, da história. E, curiosamente, era exatamente isso que eles mais temiam, o esquecimento. Fechei o laptop, respirei fundo e me permiti sorrir. O bolo azedo havia sido servido, fatiado e engolido por quem o preparou. Mas uma última reviravolta ainda estava por vir. Algo que o destino guardava como assinatura final de uma história que, finalmente, chegava ao seu ponto de virada mais profundo. E, dessa vez, não seria eu quem falaria, seria o próprio tempo. Meses se passaram desde a audiência. As manchetes que antes estampavam o nome da minha família desapareceram das capas. O escândalo perdeu o brilho, substituído por outras tragédias, outros rostos. O público esqueceu, mas quem viveu, não. A empresa Dai Filhos foi oficialmente dissolvida. O prédio onde tudo começou, onde eu cresci ouvindo as discussões e os gritos de poder, agora estava à venda, com as janelas quebradas e o letreiro enferrujado pendendo torto na fachada. Passei por lá uma última vez. Parei o carro em frente, desci e observei em silêncio. Era como visitar o túmulo de uma história que já não me pertencia. Dentro de mim, não havia euforia, nem remorso. Só uma serenidade que beirava o sagrado. Finalmente, o ciclo estava encerrado. Eu tinha vencido, mas não da forma que eles imaginavam. Minha vitória não era sobre eles. Era sobre mim. Sobre a mulher que um dia se calou, e agora falava através da própria existência. Alguns dias depois, recebi uma carta. O remetente era o hospital onde meu pai estava internado. Estado crítico, dizia o relatório. Por um instante, pensei em visitá-lo. Mas depois lembrei da risada dele, oferecendo o bolo azedo no casamento da minha irmã. Lembrei de cada vez que me chamou de peso morto, de cada olhar de desprezo. Não, eu não iria. Não porque eu odiasse, mas porque finalmente tinha entendido que amor e autopunição não são a mesma coisa. Na semana seguinte, ele faleceu. A notícia chegou como um vento leve, sem impacto. Nenhuma lágrima caiu. Minha mãe organizou o velório simples, sem flores caras, sem repórteres. Eu fui, não por ele, mas por mim. Fui porque precisava olhar aquele corpo e entender que a história tinha realmente acabado. Quando me aproximei do caixão, minha irmã estava ajoelhada, chorando. Você conseguiu o que queria, murmurou. Não, Clara. Eu consegui o que precisava. Ela me olhou com os olhos cheios de culpa. O que vai ser de nós agora? De vocês? Não sei. Mas de mim, vai ser vida. Ela tentou me abraçar, mas eu dei um passo atrás. Havia linhas que não podiam mais ser cruzadas. A mulher que um dia implorou por amor já não existia. Quando saí da capela, o céu começava a clarear. O sol, tímido, rasgava as nuvens cinzentas como um prenúncio de recomeço. Caminhei até o carro e olhei para o espelho retrovisor. Atrás de mim, restava o passado, à frente, a estrada aberta. Nos meses seguintes, a vida tomou um novo ritmo.
A minha empresa cresceu ainda mais, expandindo-se para fora do país. Fui convidada para palestras, eventos e conferências. Mas, em todas elas, mantive um hábito: nunca mencionei o nome da família. Eles me ensinaram o que era ser apagada. Eu apenas devolvi o favor, mas com dignidade. Um dia, recebi uma visita inesperada. Era a mãe do noivo, agora sogra da minha irmã. Vim agradecer, disse ela, com um sorriso sincero. Se não fosse você, eu teria me associado a um negócio podre. Você nos poupou. Eu só mostrei o que sempre esteve diante dos olhos de todos. Ela concordou. Mas fez isso com elegância. E isso é raro. Quando ela foi embora, percebi o quanto minha vida havia mudado. Antes, eu precisava provar meu valor. Agora, bastava ser quem eu era. O respeito vinha naturalmente, e o silêncio, que um dia foi sinônimo de humilhação, tornou-se meu escudo mais poderoso. Algumas semanas depois, vendi o prédio abandonado da antiga empresa. O comprador me pediu que escolhesse o destino do letreiro antigo, com o sobrenome da família. Mandei derreter. Com o metal derretido, encomendei uma pequena escultura, uma mulher segurando um prato quebrado. Na base, uma inscrição simples: do azedo, nasceu a força. Coloquei a escultura no hall da minha nova sede. Ninguém entendia o significado, mas eu sabia. Era o símbolo de tudo que vivi, da dor que virou combustível, da rejeição que virou impulso, e do silêncio que se transformou em poder. Às vezes, o destino não devolve o que tiram de nós. Ele devolve algo melhor, a consciência de que nunca precisamos da aprovação de quem nos feriu. E foi com esse pensamento que, numa noite calma, fechei as luzes do escritório e caminhei até a varanda. Lá fora, a cidade brilhava, viva, pulsante. Pela primeira vez, senti que pertencia a algum lugar, não à família, nem ao passado, mas a mim mesma. O bolo azedo já não tinha gosto. O amargo havia ficado para trás. E enquanto o vento leve tocava meu rosto, percebi que, finalmente, eu estava livre. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. A filha rejeitada provou que o silêncio, às vezes, é a arma mais poderosa. Agora me diga, você faria o mesmo que ela fez? Teria coragem de deixar o passado para trás e seguir sem olhar para quem te feriu? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você concorda com a atitude dela e de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu vou passar respondendo e deixando um coração em cada comentário. Aproveite e curta este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias intensas como essa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos capítulos cheios de emoção, superação e justiça. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, talvez ela sirva de força para quem foi rejeitado, humilhado ou subestimado, e mostre que, no fim, a vida sempre devolve na mesma medida.